canal Café com Leitura e Você. Vamos hoje ao capítulo 12. Ame a Deus como você nunca foi machucado. Quando um colega de trabalho, que por acaso era cristão, perguntou a Wayne Caston, convidou para almoçar, parecia vir do nada. O que o homem disse a Wayne enquanto comiam foi ainda mais estranho. Deus falou comigo em meu coração e me disse para dizer a você: vai ficar tudo bem. Wayne não tinha certeza do que o seu colega de trabalho queria dizer com isso. Ele apenas acenou com a cabeça e disse: ok. Bem, obrigado pelo que quer que seja. Algumas semanas depois ele entendeu. Na manhã do domingo de Páscoa de 2007, Wayne e sua esposa Debbie estavam preparando sua família para a igreja. As cestas de Páscoa já haviam sido desembrulhadas para o deleite de Ross, 8, e Claire, de 11 anos. Para Charles, de 18 anos e o último ano do ensino médio, não foram os coelhinhos de chocolate e as jujubas que despertaram sua empolgação. Era o taco de golfe novinho em folha que estava ao lado de sua cesta. Planejando frequentar o Young Harris College com uma bolsa de estudos acadêmica no outono, Charles estava trabalhando em seu swing na esperança de fazer parte do time de golfe da escola. Este taco era um que ele sempre quis. Charles tinha acabado de voltar das férias de primavera na noite anterior. Fique em casa, seus pais lhe disseram naquela manhã. Você esteve dirigindo a noite toda, deve estar cansado, exausto. Volte para a cama e descanse um pouco. Charles riu. É Páscoa, é claro que eu vou com vocês para a igreja. Debbie assumiu o volante do SUV naquela manhã e Claire entrou no banco passageiro, com uma caneca de café fumegante equilibrando na mão. Wayne subiu no pedestal dos pés até a fileira de trás ao lado de Ross. Charles foi o último a entrar e Wayne decidiu ceder seu assento na janela para o seu filho mais velho, espremendo-se entre os seus meninos mais novos na parte de trás. 10 minutos no caminho para a igreja, Debbie notou um carro passando por um sinal de pare na estrada, indo direto para eles. Ela desviou imediatamente para evitar a colisão, mas o outro carro bateu a toda velocidade no lado do passageiro do veículo dos Kelstons. O SUV girou fora de controle e rolou várias vezes até parar no lado do motorista. Após o impacto, todos os membros da família, exceto Wayne e Charles, foram jogados para fora do veículo. Wayne se lembra de olhar para seu filho, cuja cabeça agora descansava no asfalto da estrada. A janela ao lado dele foi quebrada. Os olhos de Charles estavam fechados e ele não respondia. Wayne não viu nenhum sangue em sua cabeça e esperava que fosse um bom sinal. Atordoado pelo choque, Wayne conseguiu sair do veículo, mutilado, para procurar sua esposa e os outros 2 filhos. Ele encontrou Claire sentada ao lado do SUV. Ela estava viva, mas sua perna esquerda foi desenluvada do joelho ao pé. Todo o interior de sua perna foi exposto, Wayne me disse. Eu podia ver sangue, tecidos, cordões e ossos. Ele encontrou sua esposa deitada na estrada, consciente, mas gemendo de dor. Ross estava mais longe, seu corpo esparramado na linha branca da estrada. Ele estava sangrando, mas nada parecia quebrado. Você está bem, Ross? Wayne perguntou. Ainda atordoado, Ross esboçou um sorriso fraco e respondeu: Ei, pai. Quando Wayne voltou ao veículo para verificar com seu filho mais velho, a cena do acidente foi inundada com membros da Igreja Batista do outro lado da estrada que viram e ouviram o barulho do acidente. Os socorristas também haviam acabado de chegar e começaram a trabalhar furiosamente nas vítimas. Wayne se lembra de um paramédico dizendo a ele em um ponto que Charles estava vivo, que ele podia detectar um batimento cardíaco fraco. Alguns minutos depois, ele perguntou ao mesmo paramédico como seu filho estava. Desta vez o jovem não disse nada. Ele apenas balançou a cabeça. Wayne sabia o que isso significava. Charles estava morto. Sabendo que meu filho tinha ido embora, Wayne me disse, e vendo todos os outros membros da família espalhados na estrada em algum lugar sangrando, eu desliguei. Tudo ficou cinza naquele momento. Eu apenas sentei no chão e olhei para a floresta. Eu estava mais quebrado do que jamais imaginei ser possível.
Ross e Charles foram transferidos de avião para o Hospital Infantil Angus, em Atlanta. Mais tarde, os paramédicos disseram a Debbie e Wayne que nenhum deles achava que qualquer criança sobreviveria. O crânio de Ross estava rachado e seu cérebro sangrando. Claire começou a ficar cinza no helicóptero por causa de uma grave perda de sangue. Se isso era um grande se ela vivesse, uma amputação da perna parecia inevitável. No hospital, os dois irmãos receberam salas da UTI separados. Nenhum dos dois esperava para sobreviver à noite. Debbie teve uma fratura no crânio e entrou em coma. Wayne, que sofreu ferimentos leves na cabeça e nas costas, foi levado com ela para o hospital local. Avaliando seus ferimentos, os médicos deram a Debbie 50% de chance de sobrevivência. Wayne se lembra de seus sogros chegando ao hospital e perguntando onde Charles estava. Eu não disse nada, Wayne me disse. Eu sabia onde ele estava, mas não podia dizer em voz alta que ele estava morto. Eu não podia admitir isso para ninguém ainda. Ainda não parecia real. Nunca vou esquecer de entrar na sala de emergência com Clarice e perguntar a Wayne como ele estava. Ele olhou para nós com o coração partido, o rosto machucado e manchado de sangue. Com lágrimas escorrendo nos olhos, ele citou Jó, capítulo 1, versículo 21. Deus dá e ele tira. Bendito seja o nome do Senhor. Na terça-feira, Debbie acordou do coma, cheio de tristeza, indescritível ouvir a notícia de seu primogênito, que seu filho primogênito havia sido morto e seus outros 2 filhos estavam em outro hospital lutando por suas vidas. Ela rezou pela primeira vez em dias. Dói não poder orar enquanto estava em coma, dizia ela, mas fiquei tremendamente encorajada a ouvir que durante esse tempo os corredores estavam cheios de homens e mulheres de joelhos orando por nossa família. Os médicos a liberaram do hospital na sexta-feira para que ela pudesse enterrar seu filho no dia seguinte. Lembro-me de oficializar o funeral. Centenas de jovens vieram. Mesmo através de uma tragédia horrível, muitas vidas foram tocadas pelo Senhor naquele dia. Wayne deixou o hospital na quarta-feira para ver Claire e Ross. Desde que ele havia sido hospitalizado também, era a primeira chance que ele tinha de verificar suas crianças. Milagrosamente, o cirurgião plástico que trabalhou em Claire conseguiu salvar sua perna. Essa garota incrível fez 12 cirurgias até hoje, 5 em a primeira semana sozinha para remover pedaços de grama, cascalho e vidros enterrados na perna. Tinha sido um caminho difícil para a recuperação, embora ela quase tinha morrido no hospital e ainda lida com problemas físicos na perna. Com a perna, ela está viva e bem. Debbie diz, não há dor mais profunda do que perder um filho. Quando descobri que Charles foi morto, parecia que o diabo tinha me esfaqueado com um forcado e torcido várias vezes meu coração. Por muito tempo após o acidente, senti que a vida estava seguindo em frente com todos os outros, mas eu estava preso em uma bicicleta ergométrica, pedalando furiosamente, indo a lugar nenhum. Wayne me disse algo que sempre ficará comigo. Uma das coisas mais difíceis de que me lembro foi ter que passar as roupas em que Charles seria enterrado. Eu apenas chorei e chorei enquanto tentava tirar todas as rugas. Sempre confiei em Deus, mas durante esse tempo a pergunta, por quê? Ocorreu muito em minha mente. Por que Deus fez tantos milagres como naquele dia, como salvar a perna de Claire e não salvar Charles? Por que ele não pôde realizar apenas mais um milagre? A verdade é que nunca saberemos por que essa terrível tragédia aconteceu conosco. Devemos confiar em Deus, em sua onisciência, enquanto estamos na terra. As Escrituras nos dizem que o Senhor não nos dará mais do que podemos suportar, mas posso dizer que estávamos no limite com os dedos dos pés pendurados sobre isso. O que me surpreendeu na família Causton é que mesmo através de tragédias, perdas e desgostos indescritíveis, eles se agarraram à sua fé. Seu amor por Deus era inabalável. Debbie me disse, Deus nunca prometeu que coisas ruins não aconteceriam,
mas Ele prometeu caminhar conosco nos tempos difíceis. Embora nossas vidas tenham mudado para sempre, o amor de Deus é para sempre. Eu tiro força dele todos os dias. Ela me contou sobre um diário que manteve durante esse período no qual anotou exemplos de fidelidade de Deus. A maneira como Ele nos cobriu de amor, especialmente por meio de outras pessoas orando por nós, suprindo nossas necessidades e nos encorajando, foi irreal. Embora tenha sido um longo e doloroso caminho para a cura, Wayne aprendeu a amar e confiar em Deus através de tudo. Nossa família passou e ainda passa por um sofrimento implacável, ele me disse. Parece uma batalha constante e às vezes difíceis. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nos encontramos lembrando desse versículo diariamente. Através dessa tragédia, minha esposa e eu nos aproximamos de Deus. Tivemos que permanecer conectados a Ele. Acho que não tivemos escolha. Posso realmente dizer que confio em Deus agora mais do que jamais confiei. Quando as coisas ruins acontecem, você descobre como a vida é delicada e com que rapidez as coisas podem mudar. Nosso tempo na Terra é curto. Este não é o nosso destino final. Eu sei que vou ver Charles novamente e estarei com ele nos céus por mais tempo do que estive aqui na Terra. Os milagres em sua jornada de fé continuaram. Claire escreveu as seguintes belas palavras em seu ensaio de inscrição para a faculdade. Embora continue usando apenas calças em público, mantendo minhas cicatrizes escondidas na tentativa de evitar o ridículo e o confronto, sei que Deus poupou minha vida para um propósito maior e estou trabalhando arduamente para cumprir meu chamado. Estou me recuperando e recomeçando com uma esperança maior. Deus pródigo. Penso no que Wayne me disse. Sempre confiei em Deus, mas durante esse tempo a pergunta "por quê?" ocorreu muito em minha mente. Eu não andei no lugar de Wayne, mas eu entendo seu questionamento. Não que meu amigo estivesse com raiva de Deus, mas honestamente me pergunto como alguém não pode ficar com raiva de Deus no meio de uma tragédia dessas. Às vezes parece que Deus é um Deus pródigo, quando Ele não faz as coisas ou age da maneira que achamos que deveria. Quando pensamos em Deus, muitas vezes o imaginamos sempre sendo encorajador e milagroso. Mas há momentos na vida em que Ele age totalmente fora do caráter. Quando o milagre não acontece, ou quando a tragédia bate na nossa porta, ou quando Ele está em silêncio. A caminhada cristã é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Se você estiver nisso ao longo prazo, passará por períodos de desânimo e até desespero. E daí? Desistimos? Abandonamos nossa fé? Escolhemos acreditar que não há plano ou propósito para nossas vidas ou a luta pelo qual estamos passando? Claro que não. Amamos a Deus como nunca fomos feridos. O objetivo número 1 do inimigo é deixá-lo bravo com Deus. Não confiar nele. Ame como se nunca tivesse sido machucado. José fez. Assim fez Jesus. Atos capítulo 14, versículo 22, nos diz que temos de sofrer muitas dificuldades para entrar no reino de Deus. Você não vai para o céu sem tribulação. Às vezes a vida vai de ruim a insuportável. Já estamos no limite do estresse quando outra coisa desaba. Tenho boas notícias. Quando a vida vai de ruim a insuportável, um milagre espera. Veja, nosso inimigo tem uma falha. Ele não vai deixar o mal em paz. Às vezes ele continua empurrando e empurrando tanto que nos empurra direto para os braços de Deus. O diabo é seu maior inimigo porque ele está constantemente exagerando. Às vezes somos tão pressionados que finalmente percebemos que temos que fazer alguma coisa. Temos que orar. Temos que começar a ir à igreja. Temos que obter aconselhamento. Temos que começar a amar a Deus como se nunca fomos feridos. Deus não pode ter sido sua primeira escolha, mas Ele se tornou a sua última chance.
José teve um sonho de Deus que seus irmãos e pais iriam se curvar a ele, e então tudo retrocedeu. Ele foi abandonado pelos irmãos e deu um passo para trás. Ele foi vendido como escravo e jogado na prisão. Mais passos para trás. Quando ele finalmente se sentou, havia um trono sobre ele, sob ele. Você pode estar com o coração partido por uma perda ou crise em sua família, mas Deus vai levá-lo para onde ele disse que iria levá-lo. Não importa se você está avançando nele ou está retrocedendo nele. Se o seu mal se tornou insuportável, é hora de coisas boas acontecerem. É tempo de libertação. É tempo de milagre. Acredite na promessa. Quando foi a última vez que você abriu um biscoito da sorte e leu a mensagem no pedacinho de dentro dele? Você provavelmente estava encontrando o trabalho de Donald Law, um escritor de biscoitos da sorte bem-sucedidos. Sem brincadeira. Por 30 anos, Law trabalhou para o Wonton Food, a maior produtora mundial de biscoitos da sorte. Law escrevia cerca de 2 ou 3 axiomas por dia. Ele se esforçou para criar sabedoria, inspiração e sagacidade em uma frase de cerca de 10 palavras. Isso não pode ser fácil de fazer. Ex-banqueiro, Law começou a trabalhar para a Wonton Food na década de 1980. O papel do escritor de biscoitos da sorte caiu em seu colo, porque de todos os funcionários da empresa, seu inglês era o melhor. Depois de criar algumas fortunas por dia durante 3 décadas, seus processos criativos começaram a desacelerar. O bloqueio de escritor se instalou e Law escrevia apenas 2 ou 3 fortunas por mês. Em 2016, Law, que também atua como vice-presidente e diretor financeiro, deixou o cargo de escritor de biscoito da sorte. Ele espera que o legado continue e sua missão de fazer com que os seus clientes se sintam melhor continue pelas novas gerações. Esse homem, que afirma ser o autor mais lido nos Estados Unidos, disse: "Não acho que biscoitos da sorte sejam como um horóscopo. É uma forma de terminar uma refeição em um restaurante chinês e ficar feliz ao sair." Você já ouviu alguém dizer: "Quero uma palavra do Senhor"? Talvez você mesmo tenha dito isso. A palavra que queremos receber geralmente é algo esperançoso e encorajador, como uma fortuna que você tira de um biscoito. Você será abençoado. As coisas vão mudar em breve para melhor. Você vai encontrar uma grande soma de dinheiro. A felicidade será sua. Se você abrisse um biscoito da sorte e ele dissesse isso, você ainda estará solteiro em mais 5 anos. Você provavelmente vai perder seu emprego no próximo mês. Seu marido nunca voltará para casa. Você vai ficar doente. Você não vai conseguir promoção. Ninguém quer ouvir as mensagens como essas. E, no entanto, a vida é difícil. Ganhamos, perdemos, amamos, nos machucamos, triunfamos, falhamos, fazemos as coisas certas e ainda experimentamos luta, perda, divórcio, falência, abandono, morte e decepção. Não sei por que as coisas ruins acontecem. Deus pode não responder ao seu porquê. Alguns de nós podem não saber o propósito de nossa dor até chegarmos ao céu. Aqui está o que eu posso lhe dizer. Quando você está em crise, Deus não está. Quando você está sob outra onda de depressão, Deus não está. Quando você está perdido em um vale e não tem ideia do que fazer, Deus não desapareceu. Ele ainda é o curador. Ele ainda é o libertador. E Ele ainda está elaborando um plano para a sua vida. Só porque você pode não entender o caminho que está trilhando, não significa que Deus não o esteja guiando. Ele pode não nos dar respostas, mas sempre nos dará uma promessa. Escolha confiar nele. Escolha acreditar. Ele o consolará em todas as suas tribulações. Salmos 23, versículo 4. Deus suprirá todas as suas necessidades. Filipenses 4, versículo 19. Ele transformará suas trevas em luz e endireitará seus caminhos tortuosos. Isaías 42, 16. A alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Deus não o abandonará. Salmos 9, versículo 10.
Ele te recompensará pelos anos que o inimigo destruiu. Joel, capítulo 2, versículo 25. Nenhuma arma forjada contra você prosperará. Isaías, capítulo 54, versículo 17. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos receberei para mim, que onde eu estiver, aí estejais também. João, capítulo 14, versículo 3. Não sei quanto a você, mas tenho muito mais conforto e coloco muito mais fé nas promessas de Deus do que nas promessas do governo, do mercado de ações, das mídias sociais, dos médicos ou dos chamados especialistas em qualquer campo. Quando olho para trás, vejo momentos em que parecia que tudo funcionou perfeitamente e superou todas as minhas expectativas. Houve outras vezes em que nada deu certo e eu tive que estender a mão enquanto tocava o fundo do poço. Não importa em que tempestades venham, a chave é continuar a amar e confiar em Deus. Quando você passa tempo em oração e lê a sua palavra, você estará equipado para administrar crises e permanecer firme em tempos difíceis. Você começará a amar a Deus como nunca foi ferido. Jó acertou quando a catástrofe aconteceu e ele escolheu acreditar. Ainda que ele me mate, nele confiarei. Jó capítulo 13, versículo 15. Ensine aos anjos uma coisa ou duas. Ensine aos anjos uma coisa ou duas. A maioria de vocês conhece a história de Jó. Aos caprichos do diabo, a riqueza deste homem foi destruída, seus filhos foram mortos, sua reputação foi manchada por seus próprios amigos e sua esposa praticamente desistiu dele. Com dúvidas e perguntas tecidas através de uma dor insuportável, Jó teve uma decisão a tomar: amaldiçoar a Deus e morrer ou continuar confiando nele. Jó escolheu amar a Deus e como nunca se tivesse sido ferido. Em essência, ele disse: não tenho respostas para o que está acontecendo comigo, mas vou adorar você de qualquer maneira, porque você está no controle. Agora Jó não estava insensível às tragédias que se abateram sobre ele. Por favor, entenda que ele lutou na aparente ausência de Deus. Vou para o leste procurando por ele. Não encontro ninguém. Depois, oeste, mas não há nenhum rastro. Vou para o norte, mas ele escondeu seus rastros. Depois para o sul, mas nem mesmo um vislumbre. Jó, capítulo 23, dos versículos 8 ao 9. Ainda assim ele adorou, mas quanto a mim, sei que meu Redentor vive. Jó, capítulo 19, versículo 25. Jó poderia ensinar aos anjos uma ou duas coisas sobre a adoração. Deixe-me explicar. Os anjos foram programados por Deus para adorar. Quando Lúcifer, o cão superior dos anjos, virou as costas para Deus e deixou a sala do trono do céu, 1/3 dos anjos seguiu sua liderança. Os anjos que permaneceram aumentaram o volume e começaram a louvar a Deus em um nível mais alto. Como Jó, eles tinham uma escolha. Eles poderiam ter seguido o inimigo. Em vez disso, eles decidiram servir a Deus. De alguma forma, acho que o canto deles foi ainda mais doce para o Criador. Uma coisa é adorar por dever, outra coisa é escolher adorar a partir de um desejo profundo. Quando o sangue de Jesus nos purifica, diz a Bíblia, os anjos estão sendo ensinados por nós de acordo com a forma como lidamos com as crises e as provações, os bons e os maus momentos da nossa vida. Para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja dada a conhecer pela Igreja aos principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios, capítulo 3, versículo 10. Estamos ensinando os anjos a adorar. Estamos ensinando aos anjos a multiforme sabedoria de Deus. Os anjos nunca sentiram adversidade no reino humano. Eles nunca passaram fome. Eles nunca se divorciaram. Eles nunca lutaram em seus relacionamentos. Eles nunca perderam o emprego. Então você e eu adoramos em um mundo caído. Os anjos adoram em uma atmosfera santa e perfeita. Quando determinamos em tempos difíceis, em tempos de dificuldade, louvar a Deus, estamos ensinando anjos. A Bíblia nos diz que Deus habita os louvores de seu povo. Deus habita nos louvores de seu povo.
Vê Salmos, capítulo 22, versículo 3. Há apenas algo sobre o poder do louvor. Quando parece você está perdendo, louve ao Senhor. Quando estiver no vale, louve ao Senhor. Quando você não sabe o que vai fazer, louve ao Senhor. Quando você se cansar, continue louvando ao Senhor. Quer amar a Deus como se nunca tivesse sido ferido? Comece a louvá-lo. Continue inclinando. Ouvi uma história anos atrás. Um pastor de uma pequena igreja do interior concluía cada culto pedindo a um de seus membros da igreja que se levantasse e orasse a bênção. Quando ele visitava um fazendeiro em particular, o homem sempre orava a coisa mais estranha. Ó Senhor, sustente-nos em nosso lado inclinado. Não importa o assunto que o pastor pregasse, a oração do agricultor era a mesma. Finalmente o pastor ficou curioso. Por que você sempre ora a mesma coisa? Perguntou ao agricultor. O homem respondeu: Bem, Senhor, é assim. Tem um celeiro velho lá atrás. Está lá há muito tempo. Passou por muitas tempestades e resistiu por muitos anos. Ainda está de pé. Mas um dia notei que estava um pouco inclinado para um lado. Então eu fui, peguei alguns postos de pinheiro e o apoiei no lado inclinado para que ele não caísse. Então eu comecei a pensar sobre o quanto eu era como aquele velho celeiro. Estou por aí há muito tempo. Resisti a muitas tempestades da vida e muitas intempéries da vida. Eu resisti a muitos momentos difíceis e ainda estou de pé também. Mas vejo inclinado para um lado de vez em quando, então eu gosto de pedir ao Senhor que me sustente no meu lado inclinado. Acho que muitos de nós nos inclinamos às vezes. Às vezes nos inclinamos para a raiva, para a amargura, para o ódio, para a vergonha e para a condenação, mas muitas coisas que não deveríamos. Portanto, precisamos orar. Senhor, sustente-nos em nosso lado inclinado, para que fiquemos retos e altos novamente, para glorificá-lo. Se você já esteve em um furacão, sabe o quão poderosas são essas tempestades. Os furacões podem ter diâmetros de 400 ou 500 milhas, velocidade do vento de até 200 milhas por hora, tempestades superiores a 15 pés e chuvas de até 40 polegadas. Os danos que os furacões causam ao atingir a terra podem ser astronômicos. As árvores são arrancadas do chão, os prédios são arrasados, cidades inteiras são devastadas pela enchente. Ainda mais fascinante do que a violenta bruta dos furacões são os dois componentes deles: o olho de um furacão e a parede do olho. A parede do olho é uma área de nuvens verticais que cercam o olho, que é o centro da tempestade. A parede do olho abriga os aspectos mais violentos do furacão, os ventos e as chuvas mais prejudiciais. Em contraste, o olho do furacão está calmo, estendendo-se de 20 a 40 milhas. Esta é a área principalmente livre de nuvens. Veja, Deus não tira todos os nossos problemas, pelo menos não rapidamente como gostaríamos que Ele tirasse, mas Ele nos promete paz no meio deles. Ele vai te sustentar. Mais cedo ou mais tarde, você sentirá as forças pulsantes da Mãe Natureza espiritual. E quando essas tempestades vierem, observe onde você começa a se inclinar. Ao ler este livro, você pode estar se inclinando para algum lugar que não deveria. Pode ter sido um longo tempo desde que você sentiu Deus. Você pode se sentir tão sobrecarregado pela perda, dor ou desgosto que está se apoiando não nele, mas em um vício, uma fraqueza ou uma falta de perdão. Você pode estar batendo na garrafa, você pode estar clicando em uma pornografia, você pode estar chafurdando na amargura. Onde quer que você se incline, isso não é de Deus. Levará seu coração a endurecer. Deus não promete tirar nossos problemas, mas Ele nos promete paz durante eles. Jesus pode impedir que você seja engolido pelos ventos, chuvas e ondas, mas somente se você permitir que Ele o sustenta. Judas capítulo 24 diz: Agora toda a glória a Deus, que é poderoso para impedir que você decaia e que com grande alegria os levará à sua gloriosa presença,
sem uma única culpa. Deus sabe o que você está enfrentando. Ele sabe o que você está temendo. Ele sabe o que você está sentindo. Se você está lutando contra o câncer ou a depressão ou perder um ente querido, Deus não vai deixar você cair na escuridão. Quando seu casamento, sua casa ou sua família estão se inclinando por causa de algo que veio até você como um furacão, deixe Deus te sustentar. Deus não vai deixar você cair. É assim que você o ama, como se nunca tivesse sido ferido. Você pode estar se inclinando hoje, mas não vai cair. Os ventos estão uivando de casa em casa, de família em família, de relacionamentos em relacionamentos. Como vamos conseguir? Este verso em Cantares de Salomão me dá esperança. Quem é este subindo do deserto, apoiando-se no seu amado? Cânticos de Salomão, capítulo 8, versículo 5. Você está no deserto? Apoie-se em Deus, seu amado, e Ele o levará para fora deste lugar. Ele o apoiará em seu lado inclinado, assim como fez com a família Kelston. Li em algum lugar que 80% dos casais se divorciam após a perda de um filho. Debbie e Wayne não fazem parte desse número. Não tem sido fácil, mas eles aprenderam a se apoiar em Deus enquanto lidam com uma dor indescritível. Wayne me disse: passamos por essa tragédia juntos. Por que não ver uma outra ou outro através dele? É fácil partir, mas fizemos um compromisso com Deus e pretendemos mantê-lo. Deus realizou muitos milagres naquele dia, e se Ele fizer isso por nós, se Ele fez isso por nós, Ele fará por qualquer um. Não há um dia em que não pensemos em Charles e na bênção que ele foi e é para a nossa família. 3 palavras encorajadoras. Eu não sei o que você está passando hoje. Apenas saiba que você chegou longe demais para desmoronar, cair, quebrar ou desistir. Gostaria de encorajá-lo com 3 verdades. Primeiro, você está fazendo melhor do que pensa. 2, você importa mais do que pensa. 3, não desista de Deus, porque Ele nunca desistiu de você. Você está fazendo melhor do que pensa. Você pode ter problemas para se reconciliar com um ente querido, você pode lutar com a falta de perdão, você pode não ser o que ou onde deveria ser, mas não desista. Você chegará onde Deus quer que você chegue pela sua graça. Você está se saindo melhor do que você pensa estar. Eclesiastes 3 descreve 28 vezes e estações da vida. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de dançar, tempo de chorar e assim por diante. A única vez que não vejo esta passagem é a hora de desistir. Não há tempo para desistir em sua vida. Essa semana você pode ter recebido o pior diagnóstico que você poderia imaginar, mas você está lendo este livro por uma razão. Você quer mudança. Você quer amar como você nunca foi ferido. Algo em você está dizendo: mesmo que eu caio para frente e vou atrás de Deus. Você está saindo melhor do que pensa estar. Você importa mais do que pensa. É fácil ficar desanimado quando o problema vem e você está tentando fazer o que é certo. Você pode se perguntar que diferença seus esforços e suas orações fazem. Antes de pensar em jogar a toalha, lembre-se de que você é mais importante do que pensa. Imagine que você tem nas mãos uma nota de $100 emitida pelo Tesouro dos Estados Unidos. O Tesouro fixou o valor dessa nota em $100. Digamos que você compre alguns mantimentos com ele. O projeto chega às mãos de um corrupto que suborna alguém em um mau negócio. Depois cai no bolso de um traficante. Então ele entra no esconderijo de uma prostituta. Finalmente, de alguma forma, ele encontra o caminho de volta para suas mãos. Qual o valor da conta agora? Ainda é $100. O valor de uma nota de $100 não muda. Não importa o que ela passe, porque seu Criador disse que vale $100. Não importa sua dor, seu pecado, sua perda, você ainda é o que Deus criou para ser. Você importa mais do que pensa. João Batista foi um pregador pioneiro. Antes de Jesus entrar em cena, João disse a todos que Jesus estava vindo. Mais tarde, ele teve a incrível oportunidade de batizar Jesus e até mesmo ouvir a voz de Deus
dizendo de Jesus: "Este é o meu filho, em quem me comprazo." Anos depois, João se viu na prisão sozinho e muito desanimado. Esse homem pagou um preço para fazer o que Deus o chamou para fazer, e no processo foi rejeitado. Às vezes, pessoas zombavam dele. As pessoas o chamavam de louco. Agora ele estava na prisão esperando para ser executado. Provavelmente esperando receber uma palavra de encorajamento do homem sobre quem havia profetizado. João chamou 2 discípulos para fazer uma pergunta a Jesus. Pergunte a ele se ele é o Messias que esperávamos ou se devemos procurar outra pessoa. O processo de pensamento de João soava mais ou menos assim: eu me sinto um perdedor. Tenho me sacrificado e trabalhado e me entregado a ser ridicularizado e torturado por nada. Não devo estar fazendo tudo certo para chamar a atenção de Deus. A resposta de Jesus à pergunta de João é interessante. Ele dá aos discípulos de João esta resposta: conte a João sobre todas as curas e as vidas transformadas que estão acontecendo por minha causa. E diga-lhes que não se ofenda. Diga-lhe que não se ofenda. Ver Mateus capítulo 11, dos versos 2 ao 6. Duvido que essas palavras tenham trazido a João o encorajamento que ele esperava. Mas o fato é que isso não é tudo que Jesus disse. Quando os mensageiros foram embora, Jesus virou-se para a multidão a quem pregava e disse: que tipo de homem você foi ao deserto para ver? Ele era um junco fraco, balançado por cada sopro de vento? Ou você esperava ver um homem vestido com roupas caras? Não. Pessoas com roupas caras vivem em palácios. Você estava procurando por um profeta? Sim. Ele é mais que um profeta. João é o homem a quem as Escrituras se referem quando dizem: veja, estou enviando meu mensageiro adiante de vocês, e ele preparará o seu caminho diante de você. Eu lhes digo a verdade: de todos os que já viveram, ninguém é maior do que João Batista. Mateus capítulo 11, versículos 7 a 11. Nenhum é maior do que João. O profeta nunca ouviu Jesus dizer essas palavras, mas eles ainda eram verdadeiros. Jesus estava dizendo: João, se você pudesse ver o que eu vejo, você entenderia que você é mais importante do que pensa. Deus diz a mesma coisa para você hoje. Você importa. Você não é um fracasso. Você não é fraco. Você não é um perdedor. Você não é insignificante. Você é importante. Você é mais importante do que você pensa. Não desiste de Deus, porque Ele nunca desistiu de você. Há algum tempo atrás, eu casei um membro da minha família com uma mulher maravilhosa. Este casal tentou durante anos ter filhos, mas não conseguiu. Finalmente, eles decidiram adotar uma criança da China. Eles gastaram milhares de dólares e centenas de horas enterradas em papeladas para que isso acontecesse. Finalmente chegou o dia em que pela primeira vez eles seguraram aquele precioso bebê em seus braços. Tenho certeza de que nada para aquele bebê era apenas mais do que um par de braços. Mas para aquela mãe e pai era a melhor coisa do mundo. Eles embalaram a criança sabendo em primeira mão a dor, lágrimas e mágoa da infertilidade. Segurar aquele bebê tinha mais significado do que o pequeno jamais saberia. É menos sobre você do que você pensa. Eu costumava me perguntar por que Deus não colocou Adão e Eva quando eles pecaram. Por que Deus não acabou com Adão e Eva quando eles pecaram? Por que Ele não começou de novo? Você sabe. Tente novamente. Aqui está o porquê. Deus não está no negócio de substituir pessoas danificadas. Deus está no negócio de consertar pessoas danificadas. Ele não quer se livrar de nós. Ele quer nos mudar. Ele quer nos curar. Ele quer nos transformar. Ele quer que vivamos a mensagem da cruz. Conta-se a história de um homem estacionado à beira de uma estrada, seu carro quebrado, e ele estava com o capô levantado, tentando descobrir o problema do carro. Uma limusine parou atrás dele e um homem desceu, vestido da cabeça aos pés com $1 milhão. Ele foi até o motorista do carro quebrado e perguntou:
Você precisa de ajuda? O homem, claro que disse que sim. O homem da limusine mexeu um pouco no motor e, para a surpresa do outro, o carro deu partida. O dono do carro ficou muito agradecido e perguntou quanto devia. Embora existam muitas variedades dessa história, ouvi uma que inclui esta resposta. Nada. Eu sou Henry Ford. Eu sou o criador deste carro. Realmente me incomoda ver um quebrado na beira da estrada, não fazendo o que eu criei para fazer. Deus não apenas passa por sua majestade e passa por nós ao longo da estrada como se estivéssemos quebrados. Ele quer parar tudo o que está fazendo e vir em nosso socorro. O Criador anseia redimir sua criação. Incomoda Deus ver você não vivendo a vida que Ele criou você para viver. Ele fica muito feliz quando vê você vencendo, quando vê você avançando, quando vê sua fé crescendo. Não desista de Deus, porque Ele jamais desistirá de você. Confie nele hoje. Ame-o como você nunca foi ferido. O que quer que você esteja passando, o que quer que tenha acontecido, qualquer perda ou dor que você sinta em seu coração, não é hora de desistir. Seja encorajado. Se você continuar confiando nele, Deus não vai deixar você cair. Ele não vai deixar você tropeçar. Ele não vai deixar você balançar. Ele vai levá-lo para fora de seu deserto em pé. A grande ideia: ame a Deus como você nunca foi ferido. Uau, que história linda, né? Essa uma delas, né? Essa do carro estragado na beira da estrada, eu acho que é uma comparação muito bonita que quem quer que seja que criou essa história fez, porque é assim realmente que Deus faz com a gente, né? A gente tá ali todo quebrado, todo danificado, todo machucado, e Deus vem e nos conserta porque Ele quer que a gente siga caminhando, prosseguindo para fazer aquilo que Ele nos criou para fazer. Muito bonito isso.